Jamil Chad, Estados Unidos se declaram potência imperial em vídeo de Trump. Vamos trazer essa informação. A gente mostrou ontem no Demore, vamos ver com o Jamil. Nos Estados Unidos, editoria Donald Trump agora, né? Você já sabe, né? O Departamento de Estado publicou um vídeo que reafirma o domínio norte-americano no continente aqui, nas nossas três Américas, Central, do Sul e do Norte, e cita a captura do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro em janeiro como exemplo, como comprovação do que eles estão falando. O material resgata o histórico da doutrina Monroe. E nós vamos conversar sobre isso com o Jamil Chad. Jamil, eu me lembro que em janeiro, quando todo mundo estava descansando, a gente estava cobrindo a invasão da Venezuela, a gente falava de um mundo novo e a gente citava essa doutrina estabelecida por James Monroe, pai da pátria, quinto presidente dos Estados Unidos. Bom dia, Jamil Chad. Que esqueleto que tiraram do armário, hein? Bom dia, Felipe, bom dia, Joana, bom dia a todos. É aquele de que em 1823 escreveu a América para os americanos. E, claro, ele tentava afastar os imperialistas europeus do continente americano, do hemisfério, do nosso hemisfério. Ao longo do ano de 2025, vários documentos internos da Casa Branca, do Departamento de Estado, tudo isso veio reafirmando tudo isso que nós estamos aqui falando, que o governo de Donald Trump tem a convicção de que nós somos quintal, basicamente, deles. Mas eram documentos, Felipe e Joana, internos. Eram, claro, muito importantes, sem dúvida nenhuma, mas eram documentos, eu diria até difícil de ler para o grande público, repleto de sinalizações complicadas no sentido político. Mas ontem, o que o governo norte-americano fez foi trazer ao público, ao grande público, numa espécie de operação de diplomacia pública, um vídeo explicando que, de fato, o hemisfério ocidental é dos Estados Unidos. E aí recupera em 5 minutos e 30 segundos a história desde 1823, dizendo o seguinte: tudo que nós fizemos foi, na verdade, para proteger o hemisfério ocidental desde então, contra os espanhóis, contra os franceses, contra os soviéticos, etc, etc, etc. O que fica muito explícito é que, claro, o documento ou o vídeo chega até os nossos dias com o sequestro de Maduro. E aí, naquele momento, ele diz o seguinte, que aquele ato foi uma sinalização para toda a região. Esse é o que o vídeo diz. Ou seja, se você não se comportar, Felipe, você será o próximo. E é simples assim. É um vídeo escandaloso no que se refere à diplomacia, mas também ele é muito simbólico em vários aspectos. Vou trazer pelo menos 2 deles. O primeiro deles é a primeira vez que eu ouço, Felipe, num vídeo ou num documento norte-americano, porque isso não estava nem naqueles documentos internos do governo de Donald Trump de 2025, a palavra potência imperial. E é isso o que o vídeo traz. Quando diz, por exemplo, que expulsou a Espanha de Cuba no início do século XX, o vídeo diz que, a partir daquele momento, então, os Estados Unidos passam a ser considerados como uma potência imperial. Eu confesso que, em mais de 25 anos de jornalismo cobrindo diplomacia, eu nunca tinha ouvido falar do próprio governo norte-americano se autodeclarando como uma potência imperial. É a primeira vez. E um segundo elemento muito revelador é o fato de que a narração, né, desse vídeo é feita pelo embaixador dos Estados Unidos no Panamá, um local estratégico, um local histórico, onde o governo norte-americano, obviamente, insuflou a independência do Panamá em relação à Colômbia, vocês estão vendo o vídeo aí, construiu um canal estratégico para o governo norte-americano, para os interesses norte-americanos, e passou basicamente a controlar essa região por décadas. Fica o recado. O domínio da América Latina, do hemisfério ocidental, nunca mais, isso é o que diz o vídeo, nunca mais será questionado. Agora, Jamil, também me chamou a atenção que esse vídeo ele foi publicado num perfil supostamente institucional, não é um perfil de um deputado, não é um perfil de um político, não é um perfil pessoal de Donald Trump, é
no perfil um perfil que deveria ser institucional. Vamos lá. Tenho aqui uma pergunta para você, Jamil, para você me ajudar a entender. Quando eu estava na escola, já tem um tempinho, eu aprendi que a doutrina Monroe era algo que dizia o contrário do que os Estados Unidos estão tentando dizer com esse vídeo, que era basicamente o seguinte: Europa, vocês aqui não entram mais, vocês não invadem, acabou justamente o imperialismo. Aí a gente tem depois uma releitura disso. Então, na verdade, o que os Estados Unidos fazem é pegar o nome mais bonito, que é Roosevelt, que é aliás, que é Monroe, que é justamente o nome que não é tão agressivo, hostil, e eles depois fazem a releitura que o corolário Roosevelt fez dessa doutrina. Então, existe aí também, de novo, uma narrativa, a defesa de uma narrativa. Sem dúvida nenhuma, Joana. É bom que você tenha trazido esse ponto. Em primeiro lugar, é a conta do Departamento de Estado. É como se o Itamaraty tivesse feito, no caso do Brasil, um vídeo sobre, vamos dizer assim, as ações do Brasil ao longo dos últimos 2 séculos. Ou seja, como você bem citou, não dá para dizer que foi algum deputado desavisado. E não dá para dizer que foi algum grupo obscuro do movimento MAGA. Não. É o órgão do Donald Trump que deveria cuidar, olha só que curioso, Jonas, da diplomacia. A própria diplomacia dizendo: esse continente é nosso. E aí um outro ponto fundamental que você traz é eu diria, a nova narrativa em relação a tudo que nós vimos nos últimos 200 anos. A própria doutrina Monroe, como você falou, é uma releitura, eu iria além da releitura, é a manipulação e mentira sobre os fatos que aconteceram a partir de então, e, claro, uma captura não só do Maduro, mas do próprio Monroe. Essa é também a história desse vídeo. Tem um outro detalhe que chama atenção, que ali no meio dessa história toda, diz, inclusive, por exemplo, que a invasão dos Estados Unidos na Nicarágua também cumpria essa função. O que fica muito claro desse vídeo, eu acho que essa é uma constatação, falei com muitos diplomatas sobre isso ontem e hoje pela manhã já, a constatação é a seguinte, de que dentro do governo norte-americano não há a ideia de que os 30 e tantos países latino-americanos têm direito a ter soberania. Porque ali, entre outras coisas, é dito o seguinte, que cada vez que algum país latino-americano entrar numa espécie de caos, eles teriam o mandato para fazer uma intervenção. Então, não, né? A partir do ponto de vista norte-americano, nós não temos direito a ter autonomia, independência, soberania e tantos outros elementos. É muito importante que esse vídeo seja, eu diria, mais do que estudado, seja considerado como uma espécie de alerta, o que de fato ele é, né? Logo depois dessa difusão do vídeo, Joana, ele também foi traduzido, ele também foi colocado em espanhol no ar. Ou seja, para que, claro, a região entendesse qual era a mensagem. Houvesse alguma dúvida, né? Se houvesse alguma dúvida. Vale a gente dizer, para fechar essa conversa aqui com o Jamil, para liberar o Jamil, que já no ano passado, uma brincadeira muito séria, né? Chamava a doutrina Monroe de doutrina Donroe, colocando o D de Donald Trump no lugar do M de Monroe. Justamente por quê? Porque ele estava revisitando alguns termos, mas não oficialmente. E agora tem o vídeo do Departamento de Estado chancelando aquilo que era, digamos, chacota, Jamil. E agora a chacota é com a gente. Virou verdade, né? Só 2 pontos mais que eu queria trazer, se vocês estão vendo aí o vídeo. Curioso acontecendo no vídeo. O Brasil não aparece com bandeira alguma, né? Talvez quem fez não entendeu que tinha um império português que se traz. Aí a Joana vai poder nos ajudar muito mais do que qualquer um de nós, Felipe, que transferiu a capital para o Rio de Janeiro. Enfim, o Brasil também era uma potência imperial. Olha que curioso, né? De repente, no vídeo, o Brasil ali não aparece com sinalização nenhuma. E um último detalhe aqui. Eu ouvi de chineses hoje, dizendo: será que esse vídeo é uma demonstração de poder ou de fraqueza?
Não tem mais o que falar. Fica a pergunta no ar. Não temos mais o que dizer. Jamil, obrigado e amanhã a gente volta a conversar. Pra mim isso é demonstração de fraqueza, tá? Mas a fala do Jamil já é problemática. Chamar os Estados Unidos e os políticos de norte-americanos não é, né? Vamos mudar isso, porque já ajuda muito. Ah, cara, são estadunidenses, tá? O que importa também é esse império do terror acabar, né? Ô, gente, sabe qual é o problema? Vocês estão cismando, tipo, com norte-americanos. E cadê o 174, turma? Olha o que a gente acabou de anunciar aqui pra vocês. Programa de cinema, cobertura de rua, o meu programa mesmo. A gente precisa do auxílio de vocês, gente, senão não vai ficar em pé não, cara. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!